Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast, do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, em especial, o nosso 37º episódio, trabalhando aqui Educação e Tecnologia com o professor Romário Ramos. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Daniel. Um prazer estar aqui conosco, nesse momento, fazer esse bate-papo aqui sobre tecnologia. E agradeço pelo convite de estar aqui nesse momento. Show de bola. Gente, o professor Romário, ele é professor de física, especialista em auditoria pedagógica e apaixonado por tecnologia. Romário, me diz uma coisa, você se formou onde, tem quantos anos de magistério e atualmente está trabalhando em quais escolas? Fala, Dani, assim, eu me formei na UES, Universidade Estadual do Ceará, fiz um período de mestrado na UFC, mestrado em Educação de Física, mas não consegui completar por conta de algumas situações familiares, mas, Deus quiser, um projeto futuro eu vou estar retornando. Tenho 16 anos de magistério, sempre atuando na rede privada. Hoje, atualmente, eu trabalho no Colégio Teleios, trabalho no Colégio 21 Educar e no Monteiro Lobato, lá do Eusébio. Show de bola. O episódio de hoje, pessoal, fala sobre educação e tecnologia. Então, nós temos aí hoje muitas ferramentas digitais, né? Até bem pouco tempo, a discussão sobre a questão do celular. Mas hoje, na atual conjuntura, a gente fala muito sobre as inteligências artificiais. Mas antes de adentrar esse tópico tão importante, para começarmos, conte-nos um pouco, Romário, sobre essa fascinante interseção que você fez entre a educação, né? Sobretudo com a disciplina de física, que é a disciplina que você leciona, e as novas tecnologias. Bem, Daniel, o que acontece é que eu posso me dizer que sou bastante curioso, a respeito de um universo bem abrangente. A física me dá essa possibilidade de buscar novas situações e, falando em tecnologia, sempre que a gente fala em uma nova tecnologia que está emergindo na educação, existe aquele desespero e eu vejo isso, não vou dizer como uma oportunidade, mas não com um quesito oportuno, Mas eu vejo isso como algo que possa agregar ao meu dia a dia como uma evolução mesmo. Você tem todos os períodos. A gente já teve período de disquete, teve um período que era assombroso. Eu estava conversando com alguns professores que disseram, cara, quando a gente recebeu o comunicado que as provas seriam enviadas por e-mail, foi assim um caos. Então, assim, essas tecnologias que vão surgindo, para mim eu vejo como algo que vai agregar. Então, assim, a inteligência artificial, ela veio num momento para mim oportuno em que, a priori, eu ficava naquele receio, naquela negação. Eu passei durante um ano, quando surgiu o boom, do GPT, que todo mundo achava GPT isso, GPT aquilo, de um contexto geral, os professores, os próprios alunos, eles utilizavam bastante, mas eu fiquei meio que naquela negação. Disse, não, isso aqui ainda não está bom o suficiente. Não, eu não utilizo. Ficava naquela situação. Disse, não, inteligência artificial, não, na minha disciplina, não. E aí chegou um momento que eu abri os olhos, posso dizer que saiu uma venda dos meus olhos e eu disse, cara, a inteligência artificial, ela pode ser algo extremamente útil. E aí foi quando surgiu algumas novas ferramentas e eu vi que era um caminho sem volta, Então é um caminho que ele vai adentrar, como você já falou, ele tem esse conflito entre o uso do smartphone, com a lei, que surgiu agora, mas eu percebo que a inteligência artificial está meio que retrocedendo essa questão do uso. Não que ele vá permitir, mas que acho que vai ter uma conexão aí entre essa parte. E aí, como essa parte de curiosidade, a inteligência artificial ela me abriu um leque de possibilidades que hoje eu consigo, podemos dizer, aprender o que eu quero usando inteligência artificial. Isso é o que é fascinante para mim. Massa, muito massa. Rapaz, eu estava dando uma pensada sobre esse assunto e eu vi a seguinte coisa.
a inteligência artificial ela promete aumentar a produtividade, né? Então, aumentar a produtividade é você produzir mais em menos tempo, né? Você vai produzir mais e otimizar o tempo, né? Vai melhorar ali o rendimento, né? Isso. Termodinâmica. No entanto, eu vejo que essas empresas que verdadeiramente trabalham com inteligências artificiais, eu acho que elas estão pegando os nossos dados, literalmente, porque elas estão sabendo o que é que aquele usuário está precisando. Então, todas as tendências relacionadas a qualquer coisa, não apenas na educação, mas sobretudo no que diz respeito a compras, né? Eu vejo muito hoje em dia o povo utilizando, gosto muito de usar milhas aéreas, vejo muito o povo utilizando a inteligência artificial para buscar passagens mais baratas, por exemplo. E mesmo sabendo que essa produtividade ela realmente tende a melhorar, mas existem também outros gargalos, como é o caso, por exemplo, de pegar as informações dos usuários, né? É um ponto crucial nisso. Outro ponto seria também a questão de alguns empregos tenderem a não mais existir num futuro breve. O que é que você pensa sobre isso, Romário? Existem 2 pontos a respeito da questão de política e privação de dados que é utilizado até na LGPD, né? Que é legislação de política de proteção de dados. Isso aí é um caminho sem volta, é inevitável. Você vai ao supermercado, quando você vai efetuar uma compra, eles pedem para você colocar o seu CPF. Ali já é uma coleta de dados que eles utilizam, meio que mascarado em uma oferta. Eles vão colocar lá um certo determinado X de produtos que, se você comprar usando o seu cadastro de CPF, você vai ter um desconto. Aquele desconto ali é só para mascarar uma coleta de dados. E aí, junto com aquela sua compra, você está fazendo a sua compra do mês. E aí ele vai traçar o seu perfil. Então ele joga o seu perfil para uma rede de dados e ele trabalha esse processamento de dados no quesito de respeito de vendas, né? Então, aquela propaganda que é direcionada para você, aquilo dali é o uso de inteligência artificial voltada num tratamento, processamento de dados. O que acontece? Isso eu posso dizer que é inevitável. As grandes empresas, elas trabalham em cima desse banco de dados. Nós utilizamos o Instagram, nós utilizamos as redes sociais, aquelas propagandas, elas são em cima disso. Tem o ponto positivo, tem o ponto negativo. O ponto positivo é que você vai estar recebendo ofertas, recebendo notícias daquilo que realmente você gosta, porque ele está traçando o seu perfil. Porém, tem um ponto negativo que você está perdendo o poder de busca de coisas alternativas que você não tinha, que foge do seu nicho. Uhum. Então, se você abrir seu Instagram hoje, ele vai ter o seu nicho de pesquisa, nicho de todas as situações. E aí, o que acontece? Esse é um ponto. O segundo ponto, como você citou, o aumento da produtividade, fato. Tipo, o uso de inteligência artificial, ele reduz drasticamente o tempo de produção. Visando o professor, ele visa diminuir o tempo de produção de provas, de elaboração de planos, elaboração de ideias, de trabalhos. Então, aquilo que você passava horas do seu final de semana verificando, produzindo, criando, isso hoje se resume a minutos com o uso correto de inteligência artificial. E aí, o que acontece? Quando você vai para o setor privado, querendo ou não, quando você aumenta a produtividade, você aumenta a demanda. Então, você vai ter aí a questão, aumento da produtividade por uso de inteligência artificial, você também vai ter o aumento da demanda, que para o empresário é fantástico, porque ele consegue em um mesmo funcionário conseguir com que ele produza mais e ele traz a situação de o funcionário ele produzir por 2, por exemplo. Uhum. E, como você estava falando, a situação de novos empregos vão surgir, alguns empregos vão ser extintos, mas isso é uma evolução. Uhum. Né? A própria biologia, nós podemos dizer, tratamos de uma evolução constante, nós estamos em uma evolução tecnológica. Mas o que aponta com o uso da inteligência artificial é que
irão surgir mais empregos do que ser extintos. Você acha isso, Romário, que essas novas demandas, né, que surgirão, enquanto que existem empregos que serão extintos, outros surgirão para poder compor, digamos assim, essas novas tendências, essas novas necessidades, é isso? Isso. Eu acredito que essa nova visão, essa nova forma de ver o mundo, ela vai abrir portas para uma geração futura. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a instrução que eu passo para o meu filho é que ele... Isso hoje falando em 2026. Então, a instrução que eu passo é que ele saiba dialogar, que ele saiba perguntar. Porque o grande ponto, falando de inteligência artificial, é a forma que você pergunta. Então, podemos dizer que hoje é mais importante para um aluno... no que se diz respeito a ele decorar uma fórmula, decorar um contexto, decorar toda uma estrutura, é mais importante ele saber perguntar. Então, o letramento, a disciplina de português, interpretação de texto, eu bato forte nisso. Porque se você... fundamental, né? É fundamental, porque hoje, o que é a inteligência artificial? Ela trabalha prompt. Né? Então, todo mundo, engenharia de prompt, como que funciona o prompt, como que elaborar um bom prompt. Eu costumo dizer que quem consegue elaborar um bom prompt é que consegue elaborar um bom texto. Uhum. Então, para mim, aquele cara que tem um argumento, que ele tem um vocabulário muito bom, ele vai conseguir emergir muito bem nessas novas tecnologias e ele vai ser um profissional do futuro. Nossa. Então, tipo assim, ele não precisa ser um especialista naquilo, ele precisa saber conversar com a inteligência artificial. E é a partir desse bate-papo que a cabeça dele vai explodindo de ideias. Então, se você tem ideias, essas ideias vão começando a surgir. Hoje, por exemplo, existe uma nova evolução na inteligência artificial, porque a inteligência artificial é como se fosse um iceberg. Você tem 10% dela que está em exposição e a grande massa está ali embaixo, onde ninguém vê. Então, o que você vê na mídia social ali, o prompt, é uma resposta direta, é um diálogo, é uma conversa. Mas, bicho, a inteligência artificial é um mundo bem mais profundo, é uma fossa mariana daquilo que a gente não conhece ainda. Existe hoje um campo que é chamado de Vibe Code, que é uma evolução da inteligência artificial a partir do momento que entrou a parte de códigos, né? A parte de programação. E aí já surgiu o primeiro receio dos devs, né? Que são os desenvolvedores. Hoje você não precisa mais ser um desenvolvedor, você já não precisa mais ser um dominador de todas as linguagens de código, Python, Java, HTML, para você produzir algo. Você precisa saber dialogar, você precisa ter ideias, você precisa conversar. E aí o que é que acontece? Os devs, eles estão perdendo o mercado, eles estão ficando de escanteio para trás. Porém, está surgindo uma nova demanda que a partir do momento que você cria por inteligência artificial, você traz com que a segurança de dados fique mais exposta. E aí entra o cara que trata os dados. É aquele cara raizão, que aprendeu o Java, que sabe todos os processos, ele vai despontar. E ele sabe usar a inteligência artificial e ele sabe também a programação. Então, é um mercado novo que se abre em um leque de oportunidades que isso reflete diretamente na educação. Hoje, por exemplo, eu consigo criar um jogo para utilizar na sala de aula que se em 10 anos atrás eu teria a ideia ou teria duas opções. Ou produziria isso mecanicamente ali na sala com um jogo de cartas, ia ter que ter toda aquela produção arcaica, fazer todo aquele jogo. Hoje não, eu faço isso em 5 minutos. Mais rápido, né? Eu tive uma experiência essa semana em sala de aula, aquelas experiências de start aqui durante a aula que você não espera. Tipo, você estava em sala de aula, de repente metade da turma foi retirada para um determinado ensaio de um evento da escola e a partir daí o professor fica, não posso dar conteúdo
porque não estão todos os alunos em sala, eu vou fazer o quê? Você vai ir para o plano B. Eu tenho aqui o que é que eu posso fazer? Eu vou resolver exercícios, eu vou dar um tempo livre para os alunos e você fica ali meio que... E aí o aluno chegou para mim e disse, tio, faz um jogo. E aí, a primeira coisa que eles fazem é, faz um Kahoot, né? Que é muito, Kahoot, muito utilizado ainda, né? Pandemia, né? Veio pandemia e Kahoot foi o auge. E aí, assim, particularmente, eu não acho muito interessante. E eu disse, cara, espera 5 minutinhos aí. E aí eu abri ali uma inteligência artificial e eu criei um jogo estilo tabuleiro, semelhante a banco imobiliário, onde eu dividi os poucos alunos que ficaram em 4 equipes, eles jogavam um dado virtual, os jogadores eles iam caminhando e à medida que eles iam caindo, eles iam respondendo um quiz. Um quiz sobre aquele determinado assunto. Então, isso eu fiz em sala de aula. Massa, cara. Eu recentemente fiz uma aula de campo, Romário, lá no Museu da Indústria, né? Conheço, sim. E lá tá rolando uma exposição que é sobre o futuro das profissões. Uma dessas aí que você falou é engenharia de prompt, é isso? E lá tinha essa profissão, né? As profissões que vão ser utilizadas num futuro bem breve, que provavelmente realmente terão nicho, né? Nichos específicos. E eu fico muito preocupado também, Romário, com a questão do professor, né? Do professor ser autodidata nesse processo. Não ter que ficar, digamos assim, tendo que fazer cursos. O professor ele tem que realmente, a partir do que ele aprendeu, reaprender e sozinho conseguir utilizar essas ferramentas. Então a gente vive numa era, Romário, em que a tecnologia está avançando bem mais que os currículos universitários, né? Veja que sempre a educação está um passo atrás da tecnologia, ou 2 ou 3. Então eu te pergunto, como é que você enxerga essa conjuntura e qual os caminhos do autodidatismo do professor nessa área? É uma excelente pergunta, Dani, porque se for analisar 2008, quando eu estava ainda na UES, eu tive uma disciplina de programação onde o professor utilizava Excel para programar. Foi fantástico para mim, porque eu consegui manusear uma ferramenta que para mim era só uma planilha, mas eu consegui programar dentro da planilha. Aí, posteriormente, um Fortran, que é uma linguagem muito antiga. Se eu for hoje no currículo, acho que não é diferente, porque você sabe que tem toda uma demanda para modificar um currículo, tem que ter uma aprovação política e tem toda aquela conjuntura. E que essa régua de tempo, enquanto a régua de tempo da educação é algo linear, a régua de tempo da inteligência artificial é algo exponencial. Você me falou aí que nas profissões do futuro, engenheiro de prompt. Hoje, você criar um prompt, eu posso te dizer com toda certeza, criar uma criação de prompt é passado. Existe um processo na inteligência artificial que é o uso da inteligência artificial. Hoje, as grandes techs, né, que são as grandes LLMs, ChatGPT, Gemini, o grande lance comercial deles não é o uso do chat. Você pode perceber que quando eles surgiram gratuitos para dar aquela sensação de massa, eu não consigo viver sem aquilo. Uhum. E aí, de repente, começaram a barrar limites para que você chegasse até efetuar o pagamento. Hoje, o grande X da história na inteligência artificial não é o chat, é o que está por detrás do chat. É que numa linguagem mais tecnológica nós chamamos de API. Então você puxa o chat para trabalhar dentro de uma função que você executa. Por exemplo, sou professor de física, mas eu sendo professor de física eu desenvolvi recente agora um corretor de redação. Uhum. Então ele corrige redação estilo Enem, onde ele me dá todas as competências, as 5 competências, mapeando cada um de acordo com o texto que o aluno escreveu. Então, eu uso o smartphone, bato a foto
da minha redação, ele faz um processamento de leituras, aí entra a inteligência artificial, não no uso do chat. Por isso que eu digo, o uso do chat é passado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu fiquei curioso. Você criou um corretor de redação, Sim. É isso? E esse corretor ele faz a correção da redação de acordo com as competências lá, né? As áreas. As habilidades, de acordo com a matriz de referência do Enem. Pronto. Eu te pergunto, você já testou esse corretor e comparou com o ser humano corrigindo? Pronto. Da próximo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque o próprio Enem já ventilou essa ideia, né? Inclusive até, se não me engano, na época eu tive uma formação numa determinada escola que se falava sobre a UFAL, a Federal de Alagoas. E que a Federal de Alagoas ou a Federal de Santa Catarina poderiam produzir esse corretor para que agilizasse o processo de correção e não houvesse tanta discrepância nas notas, porque quando há uma discrepância é um complicador, né? A discrepância existe até com a correção humana, né? Isso é normal, é natural, mesmo tendo uma matriz de referência. O que acontece? Hoje, com o avanço das tecnologias de inteligência artificial, é extremamente possível esse aplicativo que estou desenvolvendo, ele está em fase de testes, ele trabalha essa função com competências. Posso dizer que eu fiz alguns testes, não a quantidade de testes desejável, mas eu fiz um teste da correção do aplicativo com uma colega professora de redação do lado. E aí eu processei no aplicativo e a professora corrigiu do lado. E a divergência de nota é uma divergência muito pequena e perfeitamente aceitável. E coisas como, por exemplo, textos, obra de artes, que às vezes nossos alunos escrevem, com ilegíveis, a inteligência artificial ela mapeia lá e coloca e diz, essa parte está ilegível. E ela vai mapeando cada um dos processos por área de competência e ele vai indicando os trechos onde foram cometidos erros. Então, assim, é extremamente possível e está bem dentro daquilo que nós podemos dizer da correção humana. Show de bola. Romário, para muitos, nós sabemos que, para muitos colegas professores, o celular, ele é o grande vilão, né? Porque o aluno, normalmente, ele não utiliza a tecnologia de uma forma, digamos assim, mais assertiva, de uma forma mais interessante, para auxiliá-lo nos estudos. Muitas vezes é a questão mesmo das redes sociais que o fato de o aluno ficar scrollando, né? O Instagram, o TikTok, enfim, ele realmente se tornou o grande vilão até o ponto de o nosso país, através do Ministério da Educação, criar uma lei para que essa lei fosse de fato aprovada no Congresso Nacional, né? E nós estamos aí com essa lei e é proibido, se não tiver fim pedagógico, utilizar qualquer material eletrônico, né? Qualquer dispositivo eletrônico na sala de aula. Tablet, celular. Isso, tudo. Então, como é que eu posso reverter esse processo? Tirar o celular da categoria de vilão e transformá-lo num aliado. Você falou aí de um joguinho que você utilizou em sala de aula, que é o lance aí da gamificação, né? Seria a gamificação, de fato, uma solução para tornar esse aprendizado mais dinâmico e engajador? O que é que tu achas? A gamificação, ela é uma solução, mas não é a solução que nós podemos dizer que resolver todos os problemas. A questão do celular é uma questão biológica. Então, quando o aluno ele acessa um celular, quando o aluno ele dá um like, que ele fica rolando o scroll... Dopamina. O nível de dopamina dele está indo lá em cima. E hoje, para eu, professor, lutar
contra essa realidade em que o aluno ele quer, porque já o nível de dopamina já foi tão alto que se tornou um vício. Então é algo que é uma extensão do corpo. O celular hoje é uma extensão do corpo. Você tem a situação que você está dando aula, eu já vi várias vezes a situação. Você está dando aula, o guri está com algo na mão fazendo um movimento de passar que você olha, ele tá com o celular, mas o celular dele tá guardado aqui, e você fica meio que naquela dúvida de se o guri tá com o celular mesmo ou não. E aí o que acontece? A gamificação, ela é um ponto positivo, porém ela não é o salvador da pátria. Porque quando a gente fala em gamificação, a gente pensa, um Kahoot, é um joguinho que vai te dar estrelas, pontuação. Isso daí não bate um TikTok. Essa ferramenta, ele não vai de encontro com não esse... supera. Não supera, nem chega próximo. Realmente, se você analisar um Kahoot, é uma ferramenta legal, mas nem todos os alunos gostam. Tem alunos que pedem, Kahoot. Hoje eu me deparo numa realidade que o aluno ele pede o Kahoot para ter a liberdade de poder pegar o celular. E aí ele disse, professor, faz Kahoot para quê? Para ele poder pegar o celular e num momento ali ele poder responder um colega, ele vê um vídeo, alguma notícia, enfim. Mas isso não é a solução. A solução de gamificar é você trazer o aluno para dentro da sua aula. É você fazer com que aquilo dali desperte o interesse. E o que é que desperta no interesse? O interesse do aluno. O que desperta o interesse do aluno é a competição. Você perceber que ele está tendo uma oportunidade de sair do tradicional. Porque se você chegar para ele entre um aplicativo e uma lista de exercícios de física, se for buscar na minha época, você vai ter que resolver o tópicos inteiro para que você consiga chegar bem no vestibular. Hoje não é dessa forma. Ele precisa, sim, mas ele precisa linkar com a realidade. Então ele precisa ter um recurso visual. Eu não vou muito longe, não precisa ser algo extraordinário. Nas minhas aulas, eu gosto, às vezes, de tirar de 10 a 20 minutos para fazer um desenho diferente. Então, você vai ali, você vai fazer, por exemplo, é comum nas minhas aulas, quando eu vou falar sobre lançamento oblíquo, o que é que eu utilizo? Eu utilizo ali o universo Pokémon. E aí eu desenho uma Pokébola capturando o Pokémon. E aquilo dali o aluno já olha assim, caraca, que massa. Por mais que ele não goste de física, por mais que ele não tenha interesse, por mais que aquilo dali não entre em confronto direto com o TikTok, mas aquilo desperta o olhar do meu aluno. Ele vai olhar e vai dizer assim, não é uma aula que eu vou ter que decorar, que o alcance é V0x que multiplica T. Então, eu não vou ter que decorar uma equação. O fato de decorar, eles têm essa mentalidade enraizada, erroneamente, que eles precisam decorar para aplicar para uma prova para ter um resultado. Será que isso de fato é avaliação? Então, como que nós queremos avaliar os nossos alunos nesse quesito? Então, quando eu falo em trazer uma gamificação, em agregar um jogo à minha aula, não estou falando de fazer isso sempre. Você tem que... Eu parto da ideia que hoje o aluno ele tem 50 minutos de aula minha, que eu tenho que lutar com a atenção dele, ele tem que lutar com a atenção do colega, que eles vão conversar, que eles vão querer jogar aquelas emoções que eles estão sentindo ali fora, e quando ele quer estudar para a prova, um dia antes da prova, ele vai no TikTok e tem um vídeo da minha mesma aula em 5 minutos. E eu tenho que explicar para ele, gente... Não é dessa forma. E aí, tio, mas eu aprendi. Será que de fato ficou gravado na memória interna dele? Ou foi só aquele lapso de memória, né? Aquele acesso rápido biológico que a gente fala que ele teve aquele momento que ativou a dopamina dele, ele entendeu, aplicou viu o vídeo, aplicou uma questão, uau, aprendi. Não é assim que funciona. E aí eu também, eu deixo isso bem aberto para os meus alunos, quando eu digo para eles, cara, você tem 50 minutos de aula minha. Eu não preciso de 50 minutos para te explicar um determinado conteúdo. Eu acredito que até esse tempo de aula, ele é algo defasado para nós professores e para os alunos. Então, em 50 minutos de aulas, eu me torno um administrador, onde eu deixo onde o meu aluno ele pode conversar um pouco, onde o aluno ele pode participar da aula, porque se eu passar 50 minutos falando, nem eu vou aguentar, nem tão menos eles. Então, assim, a gamificação,
como você tocou no ponto, não é a situação que eu vou fazer um joguinho que vai dar estrelinhas para ele. Se eu fizer isso todos os dias, ele vai sobrecarregar e vai ficar chato. Então, a nossa dificuldade como professor é você ter uma adequação de um público de 40, 50 alunos, que cada um tem um pensamento e uma forma de aprendizado diferente. E aí entra o uso da inteligência artificial. Porque quando eu tenho que uma turma de 50 alunos e eu preciso me preparar para aquela turma, o que é que eu preciso? Eu preciso de N formas para atacar aquele aluno que aprende no visual, para atacar aquele aluno que aprende escutando, para atacar aquele aluno que aprende participando. Mas eu tenho aquele aluno que fica cometido ali, que fica quietinho, que fica paradinho, mas ele tá aprendendo da forma dele. São os eixos cognitivos que são acionados de formas distintas. E aí, com o uso da inteligência artificial, eu consigo pegar a mesma disciplina, por exemplo, leis de Newton, posso pegar sobre células, o que for, e eu posso adaptar. Eu disse, olha, eu tenho minha turma dessa forma, desse jeito. Como que eu posso adaptar para ter uma melhor aula possível? E aí entra o prompt. Você vai trabalhar N possibilidades de um determinado assunto. E isso se torna bem mais simples o aprendizado. Show de bola. Eu vejo, Romário, que se o professor ele faz de forma diferente, se ele tem uma sequência diferente, porque assim, o aluno ele gosta de copiar, né? Muitos alunos gostam de copiar. Mas também se o professor ficar só copiando na lousa também é chato. Então, eu vejo muitas vezes que se o professor ele muda a sua estratégia de como explicar aquela matéria, tipo, uma vez copia, uma vez passa slide, uma vez vai para o laboratório, uma vez faz um joguinho, e assim sucessivamente, e o aluno não sabe o que é que o professor vai fazer naquele dia, né? Se ele vai copiar, se ele vai para o slide, se ele vai para o laboratório, enfim. Fica melhor, porque o aluno ele sai da mesmice, sabe? Mas no que diz respeito ao lance das possíveis soluções, né? De tirar esse aluno do enfadonho, do chato, eu acho que o aluno ele também tem que querer, né? Porque as pessoas precisam estar, eu vejo isso, as pessoas precisam estar com a mente ocupada direto, e não é legal, porque isso causa ansiedade. Tanto é verdade que hoje esse lance da ansiedade é bastante discutido e trabalhado na psicologia, na psiquiatria, e uma área que eu vejo que está avançando muito é essa psicologia, essa psiquiatria voltada para o adolescente. Porque, de fato, como você falou, nada vai superar o scroll da rede social e, consequentemente, o aluno ali, ele tem uma dopamina rápida e barata, coisa que ele não encontra, por exemplo, nos estudos, né? Mas aí é uma questão muito mais profunda que foge aqui ao nosso podcast. E você aí citou algumas inteligências artificiais. Nós sabemos que essas inteligências elas estão revolucionando diversas áreas e a educação não é exceção, né? Como é que você enxerga essas ferramentas, Romário? O Notebook LM, Gemini, ChatGPT, dentro do processo educativo? E quais são as aplicações? Aí eu queria que você me dissesse as aplicações nos dois âmbitos, né? Tanto as aplicações promissoras para o corpo docente, para os professores, quanto também para o corpo discente, os alunos. Perfeito, Daniel. O que acontece nessa situação, que teve o primeiro boom, né, de inteligência artificial, podemos dizer que ali meados de final de 2024 para 2025 foi quando ela se tornou mais popular. Não vou dizer que começou a inteligência artificial, porque isso é bem mais... décadas. Isso. E aí o que acontece? Apareceu o chat, podemos dizer assim. E aí o chat, ele se tornou popular, porque ele também já tinha alguns anos atrás. E para o professor, é a questão tempo, né? Hoje, esse ano mesmo, eu tive a oportunidade de ministrar formação em 2 escolas
E a formação nessas duas escolas é ganhar tempo para o professor conseguir mesclar a aula, como você mesmo citou, uma aula sempre da mesma forma. O aluno vai chegar e vai dizer assim, o Dênio vai fazer a mesma coisa, ele vai copiar, a sequência vai ser assim, assim, assim. Não estou dizendo que o professor metódico ele não funcione, ele vai funcionar porque você tem uma sala de vários alunos, mas o professor que consegue permear N estilos, ele vai ter um feedback melhor de um contexto geral da turma, porque ele vai conseguir acessar, ele vai conseguir chegar em mais alunos. E aí o que acontece? A inteligência artificial, no contexto geral, ela vai chegar para o professor como sendo esse copiloto. Podemos dizer que no ano passado tive alguns professores que ficaram com receio de a gente vai ficar obsoleto. Inteligência artificial, tem alguns países que já utilizam inteligência artificial na educação dos alunos, que não precisa mais do professor. O professor, ele continua, ele é e será essencial em todo o processo educativo. Então, o uso da inteligência artificial é para que ela seja um parceiro, é um copiloto. Eu posso dizer hoje que a inteligência artificial ela está enraizado comigo, podemos dizer assim, em todas as funções pedagógicas que eu faço. E no princípio, no começo, eu tinha um receio. Eu tinha um receio de chegar para o meu aluno e dizer assim, aquele slide que eu fiz ali, professor, você usou usou inteligência artificial? Aí eu disse, não usei não, né? Aquela negação. Hoje em dia eu faço questão de deixar a logo do Gemini, eu faço questão de deixar a logo do Notebook LM. Eu vejo vários colegas, hoje quando eu bato no visual, se você rolar um Instagram de vários professores, você vai ver inteligência artificial, onde eles colocam lá, eles cobrem a logo do Notebook LM. Eu não faço mais isso, eu faço questão que o meu aluno saiba que eu estou manuseando a ferramenta para ele entender que eu estou dentro de um processo novo, um processo que vai me ajudar e vai ajudar a fomentar o estudo deles. E que ele precisa também. E aí, é justamente esse o X da história. Conversando com alguns pais e alguns colegas, porque você não adianta você negar. Os pais, eles já estão sabendo disso. Os pais utilizam isso para ajudar os seus filhos. Então, porque se o pai do meu aluno utiliza, então por que eu não acho interessante o professor? Qual o olhar do pai que terá do professor, sabendo que aquele meu professor ali, ele domina inteligência artificial. Olha aqui esse slide que ele fez, que bacana. Então tá muito bom. Então hoje, a inteligência artificial, podemos dizer de um modo geral, a gente pode falar até um pouco aqui sobre cada um deles, ela serve como esse meu auxiliar para ganhar tempo e melhorar a produtividade. Então, como eu falei agora há pouco, eu tive um problema durante a aula, e eu resolvi durante a aula usando inteligência artificial. Bem rápido. Bem rápido. Então, algo que, podemos dizer que algo que eu demoraria 1 ano, talvez, porque para desenvolver esse processo que eu fiz em 5 minutos, eu teria que dominar, no mínimo, HTML. E eu não domino HTML, então eu ia ter que estudar HTML para produzir. Ou então, o que era que ia acontecer? O professor que queria ter uma boa aula, ele ia terceirizar. Quantos professores, na época que surgiu ali o boom da projeção dos slides, quantos professores não tiveram que comprar um slide? Eu já comprei slide. Então, você comprar um slide. Hoje em dia, quem vende slide está ficando fora do mercado. Por quê? Hoje qualquer pessoa consegue fazer um slide com o Notebook LM, por exemplo. E aí é que está... ainda falando sobre professores, a gente chega no quesito aluno, mas os chats, cada chat ele tem um modelo, cada inteligência artificial, podemos dizer que cada LLM, porque o que é LLM, que tanto se fala, né? São grandes modelos de linguagem de inteligência artificial. E aí os grandes são Gemini, ChatGPT, os chineses de DeepSeek que estão chegando. Então, esses modelos, eles servem como chat para que você possa conversar e promover ideias e ser o seu auxiliar. Eu quero que você desenvolva o plano. Eu tenho um aluno TE, eu quero que você faça o desenvolvimento do plano de leis de Newton para esse aluno. Como que eu posso trabalhar um aluno não verbal? Como que eu posso trabalhar
deficiente que tenha limitação visual ou limitação auditiva. Então, assim, ele vai trazer especialistas para conversar com você. Então, o chat é esse o lance de conversa. Ele pode produzir? Sim. Aí entra a ideia de que o chat, a inteligência artificial, o Gemini, ChatGPT, eles são generativas, né? Eles são IAs generativas, ou seja, eles geram o que você pede. Se você pedir para gerar um plano de aula, provas, aquilo que você pedir para ele gerar, ele vai gerar junto com você. Outras inteligências artificiais, nós podemos dizer que temos inteligências artificiais específicas para cada situação, para cada área. Eu quero gerar uma imagem. Você pode usar o próprio ChatGPT porque ele é multimodal. Você pode usar o Gemini porque ele também é multimodal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele entende áudio, texto, vídeo, e ele também vai produzir isso. Então, às vezes, eu conversando com alguns colegas que são mais, podemos dizer, mais cru no quesito tecnológico, eles chegam para mim, mas essa inteligência artificial aí, ela vai gerar a prova todinha com recurso visual, ele vai me dar as imagens que eu quero, uma tabela? Não é por aí que funciona. Então, ele é multimodal, ele gera imagens, mas o corpo principal dele, ele é texto. Então, ele vai te gerar um texto. E a partir do texto, você pode gerar as imagens. Então, hoje, por exemplo, você quer uma questão com uma imagem, o que é que você faz? Você gera o texto da questão e você utiliza, pode usar até o mesmo chat ou um chat específico para imagens, para gerar a imagem. E aí, você vai usar aquele que melhor se adequa para você. O próprio Gemini é muito bom para gerar imagens. O Notebook LM, falando um pouco sobre ele, ele é diferente do GPT, do DeepSeek, do Gemini, que eles são comuns. GPT, DeepSeek, Gemini, todos esses que são mesmo semelhante ali, que tem um chatzinho que você conversa com ele, tem a mesma função, tem a mesma característica. Uns são melhores... É o mesmo modelo, digamos modelo assim. cloud. Óbvio, tem uns que são melhores para uma determinada função pela característica de treinamento, porque os modelos são matemáticos, né? Então, o modelo foi treinado para aquela determinada função. Então, alguns modelos eles foram treinados para funções Hoje, por exemplo, o meu modelo de estimação é o Gemini. Porque o Gemini sendo do Google, eu consigo integrar ele em funções. Por exemplo, hoje eu consigo usar o Gemini direto no meu Google Docs, direto no meu Google Slide, eu consigo usar o mesmo Gemini no meu e-mail, na minha planilha. Então, eu consigo fazer com que o mesmo chat, ele trabalhe situações distintas dentro integrado. Interagindo. Então, por exemplo, o Gemini tem o próprio Notebook LM que tem a integração entre eles. Mari, você toca-se muito nesse Notebook LM. Alguns colegas meus dizem assim, Mari, tu vai falar sobre inteligência artificial, tu vai falar sobre o quê? Já sei, Notebook LM. Cara, Notebook LM, ele é essencial para o professor. Então, assim, falou em educação, aluno, professor, Notebook LM, ele é fenomenal. Quais são as vantagens dele, Romário? Primeira grande vantagem do Notebook LM, o que difere ele de um chat normal, é que inicialmente você não consegue conversar, pelo menos até, como eu digo, a evolução é muito rápida, mas até um mês atrás você não conseguia conversar inicialmente com ele. Tipo, eu quero uma receita de bolo. Primeiro você nem conseguia abrir o chat com ele. Então, o primeiro ponto é esse. O Notebook LM, ele trabalha por fontes. Então, para você dialogar com ele, você precisa alimentá-lo. Mário, mas eu vou estar dando banco de dados para a inteligência artificial. Cara, você está dando banco de dados todo dia, toda hora. Em qualquer canto. Em qualquer situação. Você jogar um seu material, eu produzi um material, eu vou jogar. Vai sair no Google. Não é assim que funciona. Não é bem assim dessa forma. Mas enfim, voltando aqui ao Notebook LM, você joga uma fonte nessa plataforma e a partir daí ele lê a fonte e você começa a conversar com ele sobre a fonte. Então, por exemplo, eu quero elaborar um plano. Se você tem o seu livro, você joga o livro nele e pede para elaborar o plano a partir do livro. E aí, qual o grande ponto que ele vai na educação lá em cima? É o risco de alucinação. Muito na inteligência artificial se fala sobre alucinar. O que é alucinar?
Eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela quer massagear o seu ego. Se você abrir um GPT, o Gemini e começar eu tenho uma ideia para trazer a minha aula desse jeito. Ele vai começar o diálogo assim. Nossa, Romário, que ideia fenomenal. Então ele vai, para quem gosta de ser massageado, para conversar com inteligência artificial, é fantástico. E aí, como ele quer lhe agradar, ele não quer te deixar sem resposta. Então ele sempre dá resposta e às vezes não tem resposta ou a resposta é diferente. O chat genérico, ele pode criar para lhe agradar. E esse é o risco. Então, se você pedir, eu quero uma lista de questões sobre funções do segundo grau, ele pode criar a lista, mas no meio da lista pode conter algum erro. E aí, para o professor aplicar uma lista com erro, é complicado. Aí você pega aqueles 5 minutos que você produziu, aquelas 2 horas que você ganhou, e você prejudica o trabalho de uma vida inteira. Então é um grande risco. O Notebook LM ele não vai te trazer esse risco. Porque o que é que acontece? Eu jogo um vídeo, um livro. Eu gosto sempre de trabalhar com referências de livros, porque já tem toda uma triagem, todo um processamento, um editorial. E aí você joga um livro e você chega lá e pergunta para ele. Estou jogando um livro de física e eu questiono. Eu preciso de uma questão sobre a lei de Mendel. Aí ele vai te dizer, não, a fonte é de física. A fonte trata sobre isso, isso e isso, mas se você querendo, a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso para trazer dentro dessa fonte. Então ele vai, a priori, ele não vai alucinar. Então, para o professor, ele não vai estar colocando dele na reta porque ele está trabalhando dentro de uma fonte que ele processou. E aí, no chat convencional, esse risco é iminente de alucinar. E aí tem um outro risco do chat normal, que é além de alucinar, é que como eu falei, ele quer lhe agradar, ele vai trazer todas as respostas que você pedir. Então, se eu tô lá, como eu citei, tô falando sobre física, mas eu quero Mendel, ele vai trazer para ti. E um grande diferencial também é que os chats comuns, como o Gemini, que é o que eu bastante uso, ele tem, quando você vai aderir ele, primeira vez que você vai utilizar, tem as letrinhas pequenas lá que ele vai te esponjar, né? Eu gosto de usar esse termo. O que é esse termo te esponjar? Ele vai aprender como que o Daniel se comporta. Ele vai aprender como que o Daniel fala, o que é que o Daniel geralmente quer, quais são os projetos do Daniel. Então ele vai te conhecendo. Então vai chegar um momento que o seu chat é diferente do seu outro colega de biologia. O meu chat é completamente diferente do teu. Então assim, ele tá se alimentando pelo aquilo que eu forneço para ele. Nossa. E aí, voltando ainda falando sobre o Notebook LM. Dentro do Notebook LM existe uma ferramenta chamada Studio, que além do chat, ele tem o Studio. Ele é dividido praticamente em 3 blocos. Um bloco que é o bloco de fontes. E aí entra a situação. Se você colocar fontes boas, você vai ter um referencial muito bom para você dialogar com ele. Um bloco que é o próprio chat, para você dialogar com ele. E o interessante é que toda vez que você joga uma fonte e dialoga com ele, ele puxa um ícone de referência, como se fosse um artigo científico, que ele dá citação. Então ele cita onde você está tirando aquela informação. E ele tem um bloco de estúdio. Aí o bloco de estúdio é simplesmente fenomenal. Porque no bloco de estúdio você consegue fazer um mapa mental. Então ele cria um mapa mental em segundos. Ele vai pegar aquela sua fonte de referência e ele vai destrinchar em um mapa mental, onde você vai ter aquela primeira impressão. Sabe aquela situação que você foi convidado para dar uma aula ou para substituir um professor ou algo de uma disciplina que não é sua? Aquele professor do ensino fundamental, que é um professor de ciências, mas o próprio polivalente. Então o próprio polivalente, ele tem a área dele. Eu sou mais de humanos, uma área de exato. E aí quando você, meu Deus, eu vou ter que dar aula de matemática, mas eu sou professor de linguagens, super polivalente. Se ele joga no Notebook LM, ele cria um mapa mental, ele consegue ver a estrutura do mapa mental. E a partir do mapa mental, ele clica lá, isso aqui eu tenho dificuldade. E ele vai começar a conversar sobre aquilo.
Você cria mapa mental, você cria audiodescrição, que no caso é um podcast entre duas pessoas comentando sobre o assunto. Você cria vídeos, você cria infográficos, próprio slide, que no começo do ano o slide ele não era editável. Então tinha você criava o slide, às vezes via um texto errado e você tinha que todo aquele trabalho, pelo menos foi o meu caso. Você criava no Notebook LM, jogava pro Canva e no Canva você editava. E aí o que acontece? Hoje não, você edita na própria plataforma. Ele vai abrir uma janela de texto onde você, eu não gostei desse texto, troque por isso, por aquilo, e ele vai gerar o slide da forma que você quer. Nossa. Ele gera cards e perguntas. Você quer... Eu tô durante a minha aula. Tô aqui na minha aula, agora eu tô falando sobre óptica da visão. E eu terminei a minha aula, sobrou um tempo aqui e eu quero fazer um flashcard para os meus alunos. Eu vou colocar na lousa, vou chamar aqui para ele vir responder. Então, você consegue fazer isso com uma fonte extremamente rápida, em questões de segundos. E aí, para o professor, isso é fenomenal. E aí é que a gente entra em um outro ponto. Tem alguns colegas, alguns professores, como eu citei, eu falo isso porque eu já fui assim, eu tinha um receio de dizer que estava utilizando inteligência artificial para o meu aluno. Hoje não. Hoje eu paro a minha aula para mostrar a inteligência artificial. Eu abro um chat para eles. Isso. É por isso que o aluno ele tem que se apropriar, né, Romário, dessas ferramentas. Porque daqui a pouco ele está na universidade e se ele for muito cru na inteligência artificial, aí a coisa complica, né? Complica mesmo. Mas, meu amigo, agora eu vou te colocar contra a parede, viu? Vou te colocar contra a parede. A sua expertise é em auditoria pedagógica, também em tecnologia. Mas eu te pergunto, tem como mapear o padrão da prova de ciências da natureza, lá do Enem, através dessas inteligências artificiais, né? Como é que eu sei o padrão dessa prova de ciências da natureza? E sobre isso, como é que eu melhoro a preparação do meu estudante utilizando essas ferramentas? Aí é um tópico essencial, né? Que é a questão do vestibulando, né? Podemos dizer assim. Quando a gente vai no tópico do vestibulando, o uso de inteligência artificial é inevitável. Você já tem que partir do princípio que grandes linhas de pesquisa, grandes sites de pesquisa como o Braille, por exemplo, ele entrou em desuso. Por que ele entrou em desuso? Ele entrou em desuso porque o aluno ele não pesquisa mais lá. Quando ele quer a solução de uma questão, ele vai na inteligência artificial. E aí tem 2 pontos. O primeiro ponto, que é o letramento digital. O meu aluno, ele está sendo letrado sozinho. Ele não está tendo um letramento, um ensinamento para aquilo. Então, o que é que o meu aluno faz? Ele quer resolver o problema. Então, para resolver o problema, ele bate foto, quer a resposta, ele entrega a atividade, acabou. Quando isso vai avançando até o 3º ano do ensino médio, ele está acostumado a fazer isso. Então, ele está acostumado a utilizar o chat de forma errada. Ele está acostumado a utilizar a inteligência artificial de forma errada. Então, ele vai querer respostas. E a ideia, como a gente tocou no assunto, não é sobre respostas, é sobre diálogo, é sobre conversa, é sobre você ter esse trato. Então, é um diálogo que você vai ter com a máquina. Hoje, é possível, não só o educador, mas como o próprio aluno, produzir esse mapeamento. Não somente do Enem, como, por exemplo, o próprio vestibular da UES. Se você traçar... Eu mesmo já fiz isso. Eu utilizei a inteligência artificial, um chat específico para isso, para mapear todas as provas de física do Enem. E aí você tem situações como nos últimos 5 anos no vestibular de física, você se depara numa situação em que o aluno ele tem questões algébricas. Então, o que é que o meu aluno faz? Ele pega o material, ele vai ver uma questão que tem que substituir valores. Quando ele chega no vestibular da UES, meu Deus, que prova difícil. Então, ele tem uma prova de física difícil porque ele não está habituado àquilo. E aí entra a situação. O aluno que tem a propriedade de usar a inteligência artificial da maneira correta, ele consegue utilizar um Gemini, um ChatGPT, não perguntando a resposta. Então, se você for pensar no TRI, né? Teoria de resposta ao item. Quando você, como professor, acredito que com certeza você já passou pelos processos de elaboração de itens que, poxa, velho, é um saco. Porque você tem que não só pensar no gabarito correto, mas você tem que pensar em a justificativa dos itens, que é justamente o que trabalha o TRI. E o que é que acontece? O meu aluno não entende isso. Às vezes, nós queimamos pestana, às vezes,
com muita coisa com o meu aluno, explicando para ele o que é competência e habilidade. Isso aqui está na competência 5 habilidades. Mas em que isso vai ajudar o meu aluno? Qual o ponto que o meu aluno ele vai abrir a prova tendo 3 minutos para fazer a prova, uma questão do Enem? Ele vai, legal, competência 5, habilidade 2. Não vai ajudar em absolutamente nada. E aí o que acontece? Por detrás de cada questão você tem as taxonomias. Você tem a taxonomia de Bloom, que regula o nível. Você tem os verbos operatórios, que é nesse ponto que o aluno precisa entender. Então, é muito melhor o professor queimar a pestana falando uma taxonomia, falando os verbos operatórios, do que, propriamente dito, falar de competência e habilidade. Para isso, ele não agrega. Competência e habilidade agrega para o setor pedagógico, não para o aluno. E aí, voltando pro chat, quando o aluno ele sabe dialogar, ele vai jogar no chat e não vai pedir a resposta. O que ele vai fazer? Ele vai jogar a questão e vai dizer assim, eu quero que você pense a partir daqui, isso aí entra na engenharia de prompt, eu quero que você não me dê a resposta, mas eu quero que você pense como o especialista que elaborou esse problema, dizendo por que eu marquei o item B, sendo que, na verdade, a resposta é o item D. E aí, o que acontece? Ele vai te mostrar que, por detrás de cada questão, por exemplo, falando de física, né, que é a minha área, quando um aluno ele vai fazer uma operação, ele vai usar, por exemplo, a equação de Torricelli, V² vezes 0² mais 2 vezes AT. Então, num dos itens, ele vai ter uma resposta em que o aluno ele simplesmente não colocou o V². E aí ele vai identificar que ele marcou o item D porque ele não conseguiu produzir aqui o V², ele esqueceu. Enfim, entra toda uma conjuntura do TRI, que aí é um assunto bem mais complexo que nós podemos citar, mas a inteligência artificial ele vai identificar por que ele marcou aquele item errado e ele vai trazer para o aluno um mapa daquela questão, dizer, você fez isso e isso aí. A partir do momento que ele consegue ver o motivo pelo qual ele errou, dá um insight, né? Dá um insight. E aí, o que acontece? Você pega um notebook LM desse pro aluno. Eu gosto muito de um canal de um determinado professor X. Eu gosto da forma que ele se expressa. Então, você pega um canal desse cara, você joga os vídeos dele, e a partir do momento você tem um chat, um notebook LM, que ele vai conversar contigo como se fosse o próprio professor. Então, o que acontece? Com a inteligência artificial, principalmente o notebook LM, também para o aluno, ele consegue ter um tutor 24 horas. Então, o professor não vai responder ele 2 horas da manhã. Mas muitas vezes o aluno está ali pensando na preocupação do vestibular, ele precisa 2 horas da manhã, ainda estou fazendo lista de exercícios. Então, ele consegue ter aquele professor predileto, que tem um canal no YouTube, e ele consegue se expressar e conversar 24 horas e de forma gratuita, né? Podemos dizer assim. Verdade. E aí entra um outro ponto. O que é que nossos alunos estão acostumados? Eles estão acostumados a pegar as provas e refazer as provas. E aí, quando eles fazem as provas, eles só vê o que errou e pronto. Aí é que está o ponto. Não é sobre ver o que está errado, é sobre correção. O que é que nossos alunos que têm maior percentual de acertos, qual foi o processo que eles fizeram? Eles fizeram um processo de curadoria. Eles viram que foi que estava errado e, a partir daí, eles fortaleceram aquele que eles tiveram dificuldade. Focaram, né? Isso. Meu amigo, estamos no fim aqui do nosso podcast e qual seria o seu conselho final para o vestibulando, né? Sobretudo nesse período agora de junho, faltam aí o que nós estamos no mês 6, né? Faltam 5 meses. E no que diz respeito às estratégias que ele deve usar nesse período agora para se dar bem lá no final do ano, tanto no Enem quanto também em vestibulares como a UES ou particulares. O que é que você me diz? Acredito que, trazendo essa ideia do nosso tópico, que era inteligência artificial, que foi uma conversa muito prazerosa, para o aluno, o que eu posso dizer é que não evitem, utilizem. Então, faça isso o seu tutor 24 horas mesmo. Mas use a inteligência artificial de forma correta. Como essa dica que eu acabei de fornecer. Não peça a resposta, mas peça características para enxergar a resposta. Eu não sei Revolução Industrial.
Então, eu disse, cara, eu quero que você converse, a partir de agora, eu quero que você converse comigo sobre Revolução Industrial, trazendo tópicos do dia a dia. Eu gosto de Revolução Industrial, mas eu gosto de, por exemplo, Avatar. Então, ele entende o Avatar porque ele foi um desenho que teve uma carga cognitiva, uma memória afetiva. E aí ele diz, eu quero que você me explique a Revolução Industrial usando o Avatar, usando os personagens. Cara, tu vai ter uma história que tu vai imergir nessa história de uma forma que tu vai aprender aquele assunto brincando. Uma coisa que gosta. E uma coisa agradável. Aí entra a dopamina. Então, a partir desse momento, ele vai trazer algo que ele prazeroso para ele, que ele vai conseguir aprender. Por mais que na prova dele não vai apresentar nada do que se diz respeito ao Avatar, mas ele vai trazer nexos, que a partir dali isso faz sentido. Então, é essa a ideia que eu tenho para deixar para vocês. Foquem, façam os exercícios, utilizem inteligência artificial para não somente ver o que você errou, mas para corrigir, para fortalecer aquele ponto, porque o equilíbrio é tudo. Não adianta você ser bom em física e se dar mal em linguagem, você precisa ter um equilíbrio aí. Show de bola, meu amigo. Que prazer conversar contigo sobre esse assunto tão interessante, tão cativante, que é a tecnologia dentro da educação. Eu agradeço demais a sua presença. Foi realmente bastante esclarecedor. Esse último exemplo que você deu foi magnífico, né? Aprender uma coisa utilizando outra de que gosta e utilizando aquela inteligência artificial como tutor. Fazendo os nexos, né? Os nexos, exatamente. É a chamada aprendizagem por ancoragem, né? Você fazer associações, fazer esses nexos, né? Muito bom, meu querido, muito obrigado pela presença. Esse, gente, foi o nosso 37º episódio, Educação e Tecnologia. Curtam, compartilhem, que esse episódio aqui tá bacana demais. Hoje, com o professor Romário. Obrigado, Romário, pela presença. Valeu, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.